Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. Ele é um transtorno de saúde mental que traz muito desconforto para as pessoas porque a ansiedade relacionada a ele é muito grande, principalmente em relação a pensamentos e comportamentos automáticos e intrusivos que invadem a mente do sujeito, o comportamento do dia a dia, com muita força, causando muita ansiedade. O DSM-5, que é o Manual de Estatística Americana da Psiquiatria Americana, ele tirou o transtorno obsessivo-compulsivo dos transtornos de ansiedade. Ele agora é considerado um transtorno à parte, independente. Mas eu quero falar aqui dele porque é muito comum as pessoas confundirem o toque, o famoso toque, com, às vezes, uma mania que as outras pessoas têm. Então, eu quero falar aqui quais são as características do transtorno obsessivo-compulsivo, que ilustra muito a questão da ansiedade em relação aos rituais, aos pensamentos intrusivos negativos, né, repetitivos, e também como você pode tratar desse transtorno, caso você tenha, e pode ajudar as pessoas ao seu redor. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida. Aqui é um espaço para você ter saúde, disposição, bem-estar, reduzir a sua ansiedade, a sua depressão, ter mais qualidade de vida e ainda criarmos uma comunidade onde uns podem ajudar os outros com comentários, sugestões, dúvidas, esclarecimentos. Comente aqui a sua dúvida, a sua necessidade, o seu ponto de vista, a sua experiência. Conta pra gente a sua história, porque eu sempre coloco no vídeo aqui a opinião das pessoas durante as gravações. Bem-vindo ao canal. Se você ainda não assinou, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. A questão aqui do transtorno obsessivo-compulsivo está relacionado a uma preocupação excessiva em fazer algumas ações. Por exemplo, lavar as mãos com constância, uma frequência muito grande durante o dia, ou evitar sentar no lugar onde alguém já sentou com medo de se contaminar, ou tomar banhos muito demorados e aí você fica ali esfregando o corpo, tirando as impurezas, como se de repente não fosse suficiente o banho que você tomou. E você revisar diversas vezes de uma forma cansativa se você fechou as janelas, fechou a porta, se você desligou o gás, se você trancou todas as fechaduras. Você pode também não usar roupas vermelhas ou não usar roupas pretas, não é? Lembrei agora do Roberto Carlos, que ele só usa azul, não é? E ele tem todo um ritual aí, e de acordo com as entrevistas, ele foi diagnosticado com transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele tem todo um ritual e as pessoas ao redor dele, antes do show, só podem ter alguns tipos de comportamentos pré-estabelecidos, né? Parece engraçado, mas causa muito sofrimento nas pessoas. E é por isso que merece um tratamento, merece uma atenção, porque a ansiedade dessas pessoas é um nível altíssimo e gravíssimo. Outros rituais incluem, por exemplo, você não deixar o chinelo virado. Eu tenho essa mania, eu não deixo o chinelo virado não, porque parece que vai morrer alguém, a gente vai morrer, não é isso? Mas não chega a ser um transtorno obsessivo compulsivo, né? É uma mania. E é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Muitas vezes você tem algumas manias, algumas superstições que não se configuram como um transtorno obsessivo compulsivo porque não é excessivo, né? Eu não passo debaixo de escada, você passa? Eu não passo debaixo de escada, de jeito nenhum. Não deixo chinelo virado, isso tudo aí eu tenho. Mas eu não tenho transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho alguns rituais. As estatísticas mostram que cerca de entre 1,6 a 2,3% da população sofre de transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno bastante comum e aí merece a nossa atenção, nosso cuidado para buscar um tratamento adequado. E é claro que muitas pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo têm vergonha desses rituais, demoram a procurar tratamento. Nós temos aí uma série de receios, de preconceitos em relação a isso, em relação à saúde mental, e quem tem transtorno obsessivo compulsivo também. Então vale a pena esse vídeo aqui você multiplicar, compartilhar, para as pessoas pararem um pouco desse receio de comentar sobre as suas características que podem ser tratadas e trazer mais alívio para você, se você tem, e para as pessoas ao seu redor. Esses rituais que as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo possuem, eles atrapalham o relacionamento interpessoal na família, no trabalho, em outros eventos sociais. Porque como a pessoa tem uma sistematização das ações dela, ela muitas vezes ela não entrega as tarefas no prazo porque ela quer fazer todo um ritual antes de entregar. Ela, por exemplo, não sai de casa sem cumprir uma série
de pré-requisitos. Então ela pode demorar a ir no encontro, ela pode atrasar as pessoas que estão ao redor dela. Então são muitos transtornos que causam essa doença mental, que é considerada muito grave. Então a principal característica do TOC, né, do transtorno obsessivo compulsivo, são os rituais. E eles podem estar envolvendo os pensamentos, os comportamentos e as emoções. Os pensamentos podem estar relacionados a preocupações com doenças, preocupações sexuais, foco em algum pensamento específico sobre uma tarefa específica. O comportamento está ligado aos rituais, como eu falei, lavar as mãos excessivamente, repetir algumas ações, evitar alguns locais, por exemplo, ou lentidão para tomar algumas decisões e fazer tarefas também. E é claro que vem as questões emocionais, o medo é muito grande, o desconforto, a aflição porque não pode tocar algumas coisas, o nojo que ele tem, né? Tem uma culpa muito grande, claro, por estar vivenciando esses sintomas e ainda pode haver uma depressão junto com esse transtorno. Queridos, e como nós tratamos aqui em outros vídeos, é importante reconhecer quais são os sintomas da ansiedade e no caso do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, é importante reconhecer quais são os sintomas desse transtorno, porque ao reconhecer os sintomas, você começa um tratamento mais adequado. Então aqui eu vou listar algumas características, alguns rituais, algumas obsessões em relação ao transtorno obsessivo compulsivo. E lembra, para você se diagnosticar com TOC, com transtorno obsessivo compulsivo, vale sempre a pena você consultar um psicólogo, um médico, um psiquiatra, para você ter certeza, né? Não ficar achando aí que você tem esse transtorno, de repente a sua ansiedade aumenta porque você acha que você tem. Na verdade, nosso objetivo aqui é acalmar você, mas que você reconheça que talvez isso possa existir em você e aí buscar um tratamento adequado. Combinado? Então eu vou ler alguns sintomas aqui, algumas obsessões. Lembrar, obsessão é uma palavra meio forte assim, mas ela na verdade significa uma repetição com muita força, não é? De um mesmo comportamento, pensamento ou emoção. Então, as obsessões mais comuns do transtorno obsessivo compulsivo: preocupação excessiva com sujeira, germes ou contaminação. Então não é que você está preocupado que sua casa, sua cozinha está suja, que é importante limpar. É aquela preocupação que não sai da sua cabeça, não é? Que ela é muito excessiva, ela é muito grave. Dúvidas e necessidade de ter certeza. Claro que dúvidas todos nós temos, também a gente tem necessidade muitas vezes de ter certeza, só que nesse caso é uma dúvida muito dolorosa, muito sofrida. Não aguentar ter incertezas em relação a algum tema da sua vida específico. Preocupação com simetria, com exatidão, com ordem, consequência ou alinhamento. Então, as coisas têm que estar assim, não é? Uma toalha do lado da outra, o seu sapato do lado específico de onde ele fica, não pode sair 1 milímetro do lugar, se sai é um incômodo muito grande com aquilo. Não é? É claro que a gente vê isso em muitas pessoas, né, gente? Então tem que ter cuidado também, por isso é muito comum as pessoas falarem assim, fulano tem toque, ciclano tem toque. Na verdade, é normal você ter alguma fixação em ordem, em sequência, isso é natural, não é um transtorno obsessivo. Ele se torna um transtorno com prejuízo de saúde mental quando realmente ele é muito grande, muito intenso, muito presente, que impossibilita você a trabalhar direito, a se relacionar direito, a participar de eventos sociais. É isso que se configura um transtorno mental, né? Você pode ter pensamentos de cenas e impulsos de ferir alguém ou de se ferir, ou de insultar ou agredir outras pessoas, pensamentos ou cenas violentas, pensamentos indesejáveis relacionados ao sexo. Vocês estão vendo que são pensamentos automáticos que entram com muita intensidade. De repente, do nada, você vê um pensamento aí de uma cena violenta, um acidente de carro ou alguma coisa relacionada a sexo, e isso não sai da sua cabeça, fica ali martelando na sua mente. Preocupação em armazenar, poupar, guardar coisas inúteis ou economizar. Então, às vezes, você guarda documentos assim, de 30 anos atrás, não é? Que não tem necessidade nenhuma. Tem gente que faz isso, não é que tenha toque, é apenas um comportamento. Mas só que tem gente que guarda muitas coisas, não é só documentos, são aparelhos eletrônicos antigos, são cartas, livros em excesso, e aí vira uma loucura a casa, né? Preocupação excessiva com doenças ou do corpo, então você fica muito preocupado se você tem alguma doença específica e essa ansiedade
É muito comum aqui os assinantes colocarem as suas preocupações com os sintomas físicos da ansiedade, mas no caso do toque, ela é muito mais acentuada, né? A pessoa não descansa, não consegue relaxar, porque o tempo todo ela está pensando em alguma doença que ela possa ter no corpo. Ela pode ter uma fixação muito grande em algum pensamento religioso, né? Um pecado, uma culpa, ou medo de cometer algum sacrilégio, ou dizer blasfêmias, e parece que isso atormenta a vida dela o tempo todo. Você pode ter isso, é natural, as pessoas às vezes, independente da religião, elas terem medo de estar pecando, medo de falar alguma coisa imprópria contra Deus, ou falar alguma blasfêmia, não é? É natural. No toque, isso aparece quase que 24 horas por dia, não é? É diferente a intensidade, né? Por isso que eu chamo a sua atenção nessa identificação da intensidade, da gravidade do comportamento. Pensamentos supersticiosos, né? Você tem com cores de roupa, como eu falei, o Roberto Carlos ele só usa azul e branco, a gente sabe disso, né? Datas e horários específicos, você só sai de casa em tal horário, ou só encontra, só liga para as pessoas no horário específico, né? Então, mas de uma forma muito intensa, como eu falei, não é uma outra vez, é sempre, né? E aí você pode ter palavras, nomes, cenas ou músicas que não saem da sua cabeça. É diferente de você ter uma música, às vezes, que você canta ela o dia inteiro. Outra coisa é você ficar dias, semanas com aquela música ali, de manhã, de tarde, de noite na sua mente. Né? Uma coisa excessiva mesmo que te atrapalha. E aí, por trás desses pensamentos aí, dessas obsessões, existe uma emoção, um medo muito grande. Por isso que tem essa relação entre os pensamentos e comportamentos e essa emoção do medo. A pessoa sente muito medo de contaminar ou contrair doenças, medo de cometer falhas imperdoáveis, que ela mesma não se perdoa e acha que ninguém vai perdoá-la. Ela tem medo de não conseguir impedir desgraças futuras, não é? Então lembra, eu sempre falo aqui no canal que a ansiedade está muito relacionada ao nosso medo em relação ao futuro. Mas no caso do toque, não é só essa preocupação em relação ao futuro. Ela é uma coisa assim absurda que ela acha que ela não vai impedir de alguma desgraça futura acontecer com ela, ou com algum familiar, ou com alguma pessoa próxima, ou até com a sociedade que ela vive. Ela tem um medo também enorme de cometer atos impróprios ou moralmente condenáveis, então ela fica muito obcecada em não cometer algum ato que pode ser reprovado moralmente ou socialmente. Medo de sentir nojo ao entrar em contato com algumas substâncias. Então, ela vai no restaurante, por exemplo, o medo dela de sentar ali naquela mesa, de que alguém sentou e pode contaminá-la, ou de ir ao banheiro, de usar o lavabo, não é? E você pode ter medo de ter pensamentos agressivos, supersticiosos, impróprios, sexuais, e isso te atemorizar muito mesmo, né? E aí, você tendo esse medo, você que tem toque, se você conhece alguém também, vai fazer de tudo para evitar sentir esse medo. Então vocês estão vendo que ele parece muito aí com os sintomas da ansiedade que a gente tem falado. Só que quando eu falo transtorno obsessivo compulsivo, é uma ansiedade elevada assim a 1000, porque ela é extremamente agressiva e extremamente intensa para a pessoa que sofre desse mal. E o que acontece? Como ela tem medo demais, ela quer evitar esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, essas ações, ela vai passar a ter uma compulsão ou um ritual. Por quê? Ela vai querer neutralizar esses pensamentos, essas ações. Então todos os rituais, as compulsões que a pessoa se dedica, e ela vai evitar para que ela não sinta aquele medo. Ela vai evitar a qualquer custo, né? Ela vai evitar passar em determinados lugares, não é? Tem um filme com o Jack Nicholson que é muito bom, que ele pula lajotas no chão, não é? Ele não pisa nas lajotas brancas ou pretas, né? Ele vai pulando assim, porque ele tem pavor de sentir aquilo, né? É engraçado, a gente ri, mas realmente é muito sofrimento para as pessoas. Não me toque! Então vocês podem perceber que essas características do transtorno obsessivo compulsivo, elas têm muito a ver com a ansiedade. E tem muito a ver com aquilo que eu tenho falado em outros vídeos aqui, que uma das estratégias da pessoa ansiosa é ela evitar aquelas situações que tragam ansiedade para ela. Então, ela evita ir ao shopping ou ir a uma festa que gera muita ansiedade, ela vai evitar conversar com pessoas que ela sente muito medo ou fica muito ansiosa com isso. Você pode, se você é muito ansioso, você pode andar com um remédio na bolsa ou no bolso, para caso você tenha uma crise, você tomar.
Então lembra, eu sempre falo que essas ações de segurança, elas parecem boas alternativas, mas a longo prazo elas trazem mais ansiedade. No caso do transtorno obsessivo compulsivo, isso é muito mais intenso, né? A pessoa ela faz rituais e ela evita situações com muita intensidade. E aí é um caso muito grave aí de transtorno mental e vale para a gente como exemplo para você verificar as estratégias que muitas vezes você usa para diminuir a sua ansiedade e o que o transtorno obsessivo compulsivo também usa, elas não são as mais eficazes, né? E como eu já falei aqui em outros vídeos, o tratamento ele envolve aí uma série de processos de metodologia, de psicoterapia, de medicação também, e aí para terem mais sucesso nesse tratamento. Um dado importante aqui é que existe também o transtorno de personalidade obsessiva. Eu quero ressaltar aqui que existe também o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é diferente do transtorno obsessivo-compulsivo. Esse transtorno de personalidade, ele tem características relacionadas ao toque, de uma rigidez, uma inflexibilidade, uma tendência ao detalhismo e ao perfeccionismo em excesso. A pessoa é muito rígida nas escolhas que ela faz, mas ela não tem os pensamentos intrusivos do toque, ela não tem uma tendência de fazer rituais como a pessoa com transtorno obsessivo compulsivo tem. Então, as características são semelhantes, mas são diferentes nessa questão da impulsividade dos pensamentos ou emoções, comportamentos e pensamentos intrusivos que chegam a ser rituais do toque. Não existe no transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Às vezes há uma confusão, é claro que é comum a confundir, mas por isso que estou trazendo para vocês aqui a diferença principal é que quem tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo tem também as mesmas rigidezes do toque, do transtorno obsessivo-compulsivo só, exceto os rituais e os pensamentos mais intrusivos, repetitivos na mente dele. Queridos, esse vídeo ele foi para você ficar por dentro aí dessas características do transtorno obsessivo-compulsivo e as suas diferenças com outros transtornos. Em outro vídeo eu vou trazer mais detalhes sobre os tratamentos, sobre as possibilidades de melhora, porque os resultados são muito positivos e existem muitas terapias e métodos para tratar desse transtorno. Se você ainda não assinou meu canal, por favor assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Seja bem-vindo ao canal.